Jesus revelou essa passagem a Paulo, porque ele mesmo descreve dizendo: o que eu recebi do Senhor é o que também vos ensinei. E aí ele descreve aquilo que todos nós conhecemos. Mas, me detendo no versículo 24, o Espírito de Deus ministrou algo no meu coração, e eu quero compartilhar com todos nós nessa ceia. Quando o texto diz: fazer isto em memória de mim, automaticamente o texto está dizendo que a memória é a faculdade de conservar e lembrar. Afinal, há uma ordem aqui do Senhor, por intermédio de Paulo, dizendo: quando você for cear, faça isso em memória de mim. A memória é a faculdade de conservar e lembrar. 2. A memória é o estado de consciência. 3. Tudo aquilo que está associado à lembrança e a eventos se chama memória. Em quarto lugar, a memória é a faculdade pela qual o Espírito conserva ideias e imagens, as quais vêm à tona na velocidade do pensamento. Em quinto lugar, a palavra memória, ela não significa apenas aquilo que recordamos ou lembramos, mas significa também uma das formas da existência humana. A prova de que nós estamos vivos é porque nós temos memória. Nesse momento você consegue lembrar de várias coisas, diversas coisas, numa velocidade quase que incontável, porque a memória é a prova da existência humana. Tão importante essa fala, tão importante esse texto, por isso o apóstolo Paulo faz questão de enfatizar: fazer isto em memória de mim. Em quinto lugar, a palavra memória, ela significa não somente recordar e nem lembrar, mas nos ensina que nós estamos vivos. Quero aproveitar que você está vivo e quero entender que o Espírito Santo, nesse momento, está te levando a uma memória. E nesse momento você consegue lembrar de fatos e consegue lembrar de detalhes. Você consegue dividir com facilidade, porque a memória está viva, intrínseca no seu interior. E quando o texto diz: faça isso em memória de mim, automaticamente se refere aos vivos. Em sexto lugar, a palavra memória é um local onde nós armazenamos informações, seja guardada de qualquer forma, por qualquer interesse. Essas informações são resgatadas quase que literal. Quando nós falamos de memória, existem pessoas que lembram de coisas quando eram pequenos, lembram de dias, de datas, lembram de acontecimentos que talvez outras pessoas não lembrariam. Por quê? Porque a memória é tão forte e tão tremenda que ela é o armazenamento de situações que nos aconteceram, situações boas e situações ruins. O texto de apreço disse: quando você for cear, faça isso em memória de mim. Trocando em miúdos, Paulo está dizendo: a partir do momento que você senta à mesa, você começa agora a ter memória daquilo que realmente significa o sacrifício de Cristo. A ordem é: faça isso em memória de mim. No dito popular, a palavra memória, ela significa quando alguém está tentando lembrar de alguma coisa, ele está dizendo: eu estou ligando os botões. No dito popular, quando alguém está pensando, está querendo lembrar de alguma coisa, ele diz assim: eu estou ligando os pontos.
conversa com o subconsciente. Popularmente, a memória, a lembrança, ela volta ao passado. Ninguém consegue lembrar do que vai acontecer. Todas as memórias são daquilo que já aconteceu. Em quinto lugar, a memória, no dito popular, ela não esquece os motivos que marcaram época. Todos nós lembramos muito bem do dia do batismo em água, do dia do batismo com o Espírito Santo, do dia que nós aceitamos Jesus como Salvador. Todos nós lembramos com detalhe o dia que o Espírito Santo resolveu marcar a nossa vida. Todos nós lembramos do dia que Jesus nos escolheu e nos designou. A memória em si é uma grande gaveta dentro de nós. Está inserida nela vários arquivos. Por isso o texto diz: faça isso em memória de mim. Tente lembrar. Procure lembrar. Faça um autoexame. Entre dentro desse conhecimento memorável e você vai entender que nós precisamos melhorar a nossa adoração e o reconhecimento por aquilo que Jesus fez por nós. Quando o texto diz em memória de mim, automaticamente a memória ela estimula o foco. Em segundo lugar, a memória melhora a nossa habilidade nas tomadas de decisões. Quando nós começamos a ponderar, o ser humano é tão fascinante que ele consegue lembrar de centenas de memórias, de milhares de acontecimentos, numa velocidade descomunal. É tão maravilhoso o cérebro humano que você deita memorizando, acorda memorizando fatos que marcaram sua vida, seu ministério e a sua família. A memória melhora a nossa habilidade nas tomadas de decisões. É como se o Senhor dissesse: já que você sentou à minha mesa, o que você for tomar de decisão, faça em memória de mim. Lembre do que eu fiz. Lembre para que eu vim. Lembre da minha jornada. Lembre que eu me materializei. O Verbo se tornou em carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória cheia de graça e de verdade. Por isso o apóstolo diz: fazer isto em memória de mim. Em terceiro lugar, a palavra memória, ela auxilia no nosso aprendizado quando vamos tomar rotas e novos caminhos. Automaticamente, quando alguém já passou por uma cidade, ele lembra, ele identifica: ali tem um guarda, ali tem um radar, ali tem um buraco, ali tem uma cratera, ali não tem acostamento. Por quê? Porque automaticamente a memória, ela nos auxilia na tomada de novos rumos e novas direções. Então, quando o texto diz: fazer isto em memória de mim, automaticamente o apóstolo Paulo quer que nós, os crentes, apresentamos ao Senhor um memorial. O Senhor está desta noite falando aos nossos corações que nós precisamos ter, não somente para o futuro, mas também para as nossas raízes, para as nossas memórias, para aquilo que Jesus fez. Quem éramos? Onde estávamos? O texto de Lucas diz que o povo que estava em trevas, a eles lhe resplandeceu a luz. E os que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. A memória nos leva a Colossenses capítulo 3, que diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o Filho do seu amor. O memorial aqui não é lembrar do dia que pecou, do dia que caiu. O memorial aqui não é lembrar do erro, da falha de alguém. O memorial aqui é lembrar que nós estamos participando de uma celebração, porque houve um ato
apóstolo Paulo está dizendo assim, ó, faça isso em memória de mim. A pergunta que não quer calar é: quem te trouxe aqui? O que você faz aqui? Qual é o seu propósito aqui? Como você se encaixa nessa reunião? Já que o texto fala de memória, algumas pessoas têm o prazer de lembrar apenas os erros. Algumas pessoas têm o prazer de lembrar apenas as falhas. Por isso muitas pessoas estão doentes no coração, ruim da alma, porque algumas pessoas dizem assim, ó, eu nunca vou me esquecer do que fulano me fez. Eu nunca vou esquecer do que fulano me disse. Mas a essência da ceia do Senhor não é trazer à memória aquilo que não nos traz esperança. A essência da ceia do Senhor é trazer à memória que nenhum de nós somos digno, que nenhum de nós por conta própria, as nossas obras não são capazes de nos justificar a sentar nessa mesa. O memorial aqui nos traz à tona e nos ensina que nenhum de nós, por mais rico que seja, nenhum de nós, por mais intelectual que seja, não nos dá o direito, porque a Bíblia diz que aquele que guarda os 10 e tropeça em um é transgressor dos 10. A Bíblia diz que aquele que não tem pecado, aquele que diz que não tem pecado é mentiroso, porque aquele que diz que não pecou, já pecou, e a palavra de Deus nos está lendo. Então a Bíblia é categórica em enfatizar que a natureza humana era incapaz de ascender, era incapaz de cumprir o mandamento, era incapaz de cumprir a ordenança, era incapaz de morrer por alguém. Alguém, se acaso fosse morrer por alguém, iria morrer por quem gosta. Ninguém vai morrer por quem não gosta. Se alguém fosse se entregar, ele iria morrer no mínimo por alguém que, entre aspas, prestasse. Porém, o memorial aqui deixa bem claro que um dia o nosso Salvador morreu por nós. Quando nós não valíamos nada, nós éramos escravos do diabo, servo de Satanás, íamos de passo largo ao inferno. Nem Jesus a gente conhecia, nem Deus a gente servia, éramos blasfemos, éramos malfeitores, andávamos em treva. Mas quando Paulo escreve à igreja dos Coríntios dizendo: quando você sentar à mesa da ceia, faça isso em memória dele, que acreditou em você, que investiu em você, que estendeu a sua mão, te curou, te deu vida, livramento, te deu nome, te tirou da sarjeta, do criminal de lama, te arrancou das garras do diabo e te fez uma nova criatura. Essa noite eu quero convidar você para sair das migalhas do mundo e entrar no real propósito do céu. Fazer isto em memória de mim. Quando lemos Lucas capítulo 10, versículo 19, o real propósito se destrincha dessa forma: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar todos aqueles que se haviam perdido. Aqui se destrincha o real propósito do memorial. Jesus veio buscar os que se haviam perdido. Os fariseus não quiseram, saduceus não quiseram. Por quê? Porque eles acreditavam que não tinham pecado, eles acreditavam que não tinha falha, eles se colocavam no patamar superior e jamais aceitaram o amor de Deus prefigurado em Cristo. Mas a Bíblia diz que ele veio buscar e salvar todo aquele que se havia perdido. Para onde você olhar essa noite, se você olhar para a esquerda, para a direita, retaguarda, para
E já que você está sentado na mesa, a ordem é: fazer isso em memória de mim. Em segundo lugar, o grande memorial se distingue em João capítulo 3, versículo 16, que diz assim, ó: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O memorial se destrincha aqui. Por que memorial? É preciso lembrar do real propósito. E qual é o real propósito? Vida eterna. Jesus disse: convém que o grão de trigo morra, porque se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Jesus veio, humanizou-se com uma forma de servo e humilhou-se à morte de cruz, fazendo-se semelhante aos homens e morrendo em morte de cruz, pelo qual Deus o exaltou soberanamente e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho e toda língua confesse que Ele é Senhor. Quando lemos João capítulo 3, versículo 17, está escrito assim: porque Deus enviou o seu mundo, Deus enviou o seu Filho, não para condenar o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Escute uma coisa: alguns crentes têm a ideia errada daquilo que representa o memorial. O memorial se intensifica quando Deus dá o Filho, não para condenar, mas para chamar a salvação, chamar ao convite, chamar a filiação. O propósito real do memorial é fazer filhos, é fazer discípulos, é levantar vasos, é preparar homens, é salvar famílias, é restaurar lares, é restaurar corações, é curar ressentimento, é perdoar erros e pecado. Permita a expressão: aqueles que fazem diferente. O memorial, qual é o memorial? O memorial é salvação. O memorial não é exclusão. O memorial não é rejeição. O memorial é salvação. Ora, e quem são os salvos? Quem são os salvos? A linguagem do salvo é diferente. O pensamento do salvo é diferente. A conduta do salvo é diferente. A vereda do salvo é diferente. Você quer ver? Você quer ver? Só os que foram alcançados por esse amor genuíno, abre a sua boca e glorifique a Ele. Ora, quando nós lemos a Bíblia, na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, está escrito assim, e aqui eu encerro, está escrito assim: ora, porque Deus enviou Jesus para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. O apóstolo Paulo deixa bem claro dizendo que a missão, que o propósito memorial era a salvação. Mas Paulo não se retira, não se exclui, ele inclui, dizendo: eu sou o principal pecador. Jesus veio buscar todos, principalmente a mim. Por quê? Ele escreve: eu era blasfemo, eu era perseguidor, eu era zeloso, fervoroso pela lei. Mas quem encontrasse pregando o amor de Jesus, eu matava, eu prendia, eu arrastava, eu apedrejava e consentia na morte. O Espírito Santo essa noite está tratando dos nossos corações. Não existe nenhum santo aqui essa noite. Você não é santo, você não é melhor do que ninguém. Você é santificado. É o sangue na tua vida, é o perdão na tua vida, é o amor de Deus na tua vida. Você é uma besta enjaulada, você é uma fera algemada. Se Jesus sair, a tua aparência do inferno, do cão, do demônio. Se Jesus não for na tua vida, você vira instrumento do diabo. Mas a Bíblia diz: ele veio salvar
quem você era. Tem um memorial aí? Tem um memorial? Resume. Quem era Dorival? Só o sangue do Cordeiro. Lembra, Daniel? Lembra? Quem era Daniel? Só Deus. Só Deus. Lembra, Sandro? Quem era Sandro? Só Jesus. Você olha para cá, está todo mundo brilhando, todo mundo bonito. É porque existe a presença do Espírito. Quando a gente olha para cá, a gente vê luz, vê brilho, vê glória, vê unção, vê autoridade. Por quê? Porque a presença do Espírito. Quando a gente olha para cá, a gente vê a mudança. A tua família não dava nada, a sociedade te rejeitou, mas o memorial, ele te lembra dizendo: houve um que morreu por seus crimes na cruz, o nome dele é Jesus. Quem tem glória na glória? Quem tem aleluia, tem aleluia. Eita glória. Eu estou sentindo a presença de Deus aqui. Eu estou sentindo a graça de Deus aqui. Como o diabo está furioso com a palavra dessa. Como o diabo está doido com a palavra dessa. Sim, Jesus usa os rejeitados. Jesus usa sim o discriminado. Jesus restaura, levanta, capacita e usa como autoridade. Eu sinto a glória de Deus aqui. Eu sinto a presença dele aqui. Vamos ouvir a mocidade louvar a Deus. Senta na mesa grato. Senta na mesa irradiante. Senta na mesa dando glória. Senta na